Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre limites. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do conceito de teorema do confronto e limites trigonométricos. O teorema do confronto, basicamente também ele trata, às vezes é comum chamar também de teorema do sanduíche. Vocês já vão entender o porquê, né? Então a gente vai começar aqui, como sempre, né? Pegando a ideia inicial do que trata o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, né? Então vamos colocar o seguinte: a gente vai pegar aqui três funções, tá? Então, que satisfaçam a seguinte expressão. Então, para o teorema do confronto fazer valer, né, poder acontecer, é necessário que exista essa condição, né? Então, eu considero aqui três funções, né? Então, você tem, percebam que a função f ela é maior ou igual à função g e menor ou igual à função h, ou seja, a função f está entre g e h. Então, para o teorema acontecer, né, essa condição ela tem que acontecer também, né? Então, qual é a ideia do teorema do confronto? Bom, muito simples, pessoal. O teorema do confronto trata da seguinte condição. Se essa inequação ela é válida, né? Ou seja, se você tem uma condição onde o f ela é maior ou igual ao g, uma função qualquer, e menor ou igual do que outra função h, e que o limite da função g, quando x tende a c, né? Poderia ser c, poderia ser a, tanto faz. Então, se você tem que o limite da função g, quando x tende a c, é igual ao limite da função h, quando o x também tende a c, e detalhe, né? As duas são iguais a L. Então, se você sabe que o limite de g vale L e que o limite de h também vale L, então, pelo teorema do confronto, fica fácil encontrar o limite da função f. Nesse caso, quem vai ser o limite da função f? Vai ser L também. Então, é isso que diz o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, né? A ideia do termo vem da expressão aqui, né? Então, você percebe que a função f, ela meio que está espremida, né, entre a função g e h. Se a gente for olhar isso do ponto de vista gráfico, fica mais fácil de você perceber, porque é o seguinte, se eu colocar aqui o gráfico de três funções quaisquer, então percebam que a função f ela fica no meio, né, entre a função h e a função g. E nesse ponto aqui eu coloquei a, né, mas podia ser o nosso c inicial, né? Tanto faz aí a variável. Então, nesse ponto aqui, eu posso admitir, que as três funções elas são iguais. Nesse momento, né, quando x é a, ou c, né, ou b, ou d, qualquer variável, então nesse ponto aqui, quando x for a, ele é igual à função h e à função g. No caso, ele é igual a L, né, que é o valor do nosso limite. Simples. Esse é o conceito do famoso, né, teorema do sanduíche ou teorema do confronto. Professor, para que isso é útil? Bom, quando você tem algum problema onde você tem três funções, né, quaisquer, e uma função é complicada de você obter o limite, então você, usando o teorema do confronto e percebendo essa condição gráfica aqui, né, fica mais fácil você descobrir a função mais complexa, né? Então, por exemplo, eu sei que o limite de h, vamos supor, é 2. E o limite de g também é 2. São funções mais fáceis de eu obter o limite. E aí eu tenho uma função f que é mais complicada de eu fazer o trabalho do limite, né? De eu calcular o limite. Então, pelo teorema do confronto, se essa função f satisfazer essa condição aqui, né? Ou seja, de estar no meio entre duas funções, que eu já conheço o valor, então fica fácil eu admitir então que nesse caso o limite aqui do f também vale 2. Sem ter que fazer, né? Sem ter que fazer o trabalho de calcular o limite da função f. Por quê? Porque nesse caso, pelo teorema do confronto, ele já me ajuda, né, no cálculo, porque eu já conheço a função h e a função g.
então eu não sou obrigado a resolver a função f. Então o teorema do confronto ele facilita justamente esse tipo de cálculo. E é muito útil também quando a gente for ver os limites trigonométricos, né? Então, olha só, um exemplo aqui, determina o limite de g, função g, na expressão abaixo, quando x tende a 1. Então, aqui a gente tem essa expressão, gx, né, menos 2 é em módulo, né, isso aqui significa módulo, menor ou igual a 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, ele quer encontrar o limite, né, de g quando x valer 1. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, exemplo clássico, né, do teorema do confronto. Percebam que aqui eu estou usando módulo. Então, isso significa o quê? Se eu estou usando módulo, eu tenho que olhar para duas opções, né? Toda vida que a questão pedir módulo, eu tenho que olhar a parte positiva e a parte negativa. Então, a gente percebe aqui, gx menos 2, né, tem que ser maior ou igual, olhando a parte negativa, né, a menos 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado, tá? E menor ou igual, agora eu estou olhando a parte positiva, né, 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Eu estou usando, pessoal, o conceito de módulo, né? Toda vida que aparecer o módulo, eu tenho que olhar o que é negativo e o que é positivo. Então, eu pego a parte aqui, ó, olho a parte negativa, que é essa parte aqui, à esquerda, e olho a parte positiva, né, que é a parte à direita. E aqui, o que eu faço? Bom, aqui eu resolvo, né? Aqui não tem muito mistério. Esse menos 2 aqui, ó, ele vai passar para ambos os membros positivo, né? Então, esse menos 2 ele vai passar para o lado esquerdo positivo, então vai ficar menos 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 2, menor ou igual a g, menor ou igual, esse menos 2 também passa para o lado direito, né? Positivo, então vai ficar 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 2. E aqui, pessoal, nessa situação, eu vou aplicar agora o teorema do confronto. Porque esse limite aqui, ó, se eu usar limite aqui, quando x tende a 1, dá para calcular. Vamos lá. Então, eu vou colocar, ó, limite disso tudo aqui, menos 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 2, quando x vale 1. Bom, aqui é uma função polinomial, então aqui não tem muito mistério, né, pessoal? Eu só vou substituir. Então, se o x vale 1, essa parte aqui vai ser quanto? Vai ser 0, né? Vai sobrar, então, no caso, 2. Então, eu já sei que esse limite aqui vale 2. No outro lado, se eu aplicar também o limite aqui, né? Então, ó, limite disso tudo, né? Mais 2, quando x vale 1. Aqui também, pessoal, é uma função polinomial, né? E se o x é 1, essa parte aqui, né, ela vai valer 0. Então, no final da história, eu vou ter 2 também, né? Então, olha só. Ou seja, tanto no lado esquerdo, né, maior ou igual, ele é 2. Lado direito também, menor ou igual a 2. Então, pelo teorema do confronto, eu sei que esse limite aqui da função g, quando x tende a 1, ele vale quanto? Ele vale 2. Percebam que eu nem fui obrigado a saber quem era o g. Olha só que interessante. Eu não sei quem é o g, mas pelo teorema do confronto, se de um lado eu obtive 2 e do outro lado eu obtive 2, então automaticamente o limite do g, não importa quem seja, quando x for 1, ele vale 2. Então fica muito mais fácil você encontrar o valor de funções através desse teorema. Olha só, outro exemplo. Determine o valor do limite abaixo, né? Pronto. Limite de x vezes seno de 1 sobre x, né? Quando x for 0. Isso em módulo. Então é o seguinte, vamos fazer o que aqui? Eu vou ter que utilizar, pessoal, alguns conceitos de trigonometria, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o seno de x, pessoal, ele varia entre menos 1 e 1, tá? São definição simples de funções trigonométricas. O seno ele é maior ou igual a menos 1 e ele é menor ou igual do que 1. Sempre é isso.
Logo, eu estou pegando aqui, ó, seno de 1 sobre x, né? Então, o seno de 1 sobre x, ele tem que variar entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque eu estou colocando aqui, ó, o módulo, certo? O módulo de seno de 1 sobre x, ele tem que variar entre 0 e 1. Então, vamos lá. Eu sei também que o seguinte, ó, se eu tenho x vezes seno de 1 sobre x, isso em módulo, eu posso separar, né, em 2 módulos. Então, fica o módulo de x vezes o módulo do seno de 1 sobre x, tá, pessoal? Isso também é proveniente das regras de módulo. Então, se eu tenho um produto, ó, x aqui, ó, eu tenho o módulo de x vezes seno de 1 sobre x, né? Então, eu posso separar em 2 módulos. Então, fica o módulo do primeiro, que é x, vezes o módulo do segundo, que é seno de 1 sobre x. E isso, pessoal, concordam que isso aqui é menor ou igual do que o módulo de x? Essa expressão aqui, ó, x vezes seno de 1 sobre x, ela é menor ou igual do que o módulo de x. Concordam? É óbvio, né? Porque eu posso atribuir valores para x. Essa expressão aqui, ó, ela vai ser sempre menor ou igual do que a primeira. Porque eu estou pegando aqui um seno variando entre 0 e 1, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente acontece? Eu tenho isso, ó. Eu tenho que o módulo de x, né, vezes seno de 1 sobre x, ele tem que variar. Ele vai ser menor ou igual do que x, né? E menor ou igual do que 0. Porque não pode ser 0. Então, nesse caso, olha só, agora fica fácil. Porque esse valor aqui dá para calcular o limite fácil, né? E esse também eu posso calcular. Então, bora lá. Então, ó, o limite de 0 quando x for 0, ele é 0. Pronto. E o limite de x quando x for 0 também vai ser quanto? Vai ser 0, né? Então, olha só, percebam que nesse lado deu 0, nesse outro lado deu 0. Então, pelo teorema do confronto, o limite, né, que ele me deu, x vezes seno de 1 sobre x, quando x for 0, ele também vai ser 0. Já que o teorema do confronto, ele me possibilita isso, né? O valor esquerdo e o valor direito deram valores iguais a 0, né? Então, o limite aqui do centro também é 0. Outra teorema agora, pessoal, esse teorema aqui é o teorema-chave do vídeo, tá? Do vídeo de hoje. Que é o seguinte, né? O limite de seno de x sobre x, quando x for 0, ele é igual a 1. Esse teorema, pessoal, é o chamado, né, limite do teorema fundamental, né? Limite, a gente pode botar assim, né? Limite do teorema fundamental. Por que tem esse nome? Porque é o seguinte, pessoal, eu vou utilizar esse resultado para resolver inúmeros problemas que envolvam limites trigonométricos, tá? Já eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, eu vou provar esse teorema aqui, né? Eu não vou nem fazer outro vídeo, eu vou fazer aqui mesmo, esse vídeo aqui eu vou provar esse teorema. É bem simples, tá, pessoal? Eu vou utilizar alguns conceitos de trigonometria básica mais uma vez, né? Então, bora lá. Então, eu considero o círculo trigonométrico, tá? Então, eu vou pegar aqui o círculo trigonométrico. E aí eu vou definir aqui, ó, esses 3 arcos. Vamos definir quais são, né? Então, olha só. Essa parte azul eu chamei de seno, tá? Então, aqui é o seno. Essa parte vermelha aqui, né, é o nosso ângulo, é o arco, né? O arco ou ângulo. E essa parte preta aqui, né? Essa parte preta é a nossa tangente. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o conceito de seno e de tangente, né, para poder demonstrar esse teorema. Então, visualmente, então a gente tem o quê? A gente tem o seno, né, azul, a gente tem aqui o ângulo x, né, eu não sei quem é, e a gente tem a tangente, né, tangente de x. Então, visualmente, eu já sei o quê? Eu já sei que esse arco, né, esse ângulo, ele está entre o seno e a tangente, né? Ó,
visualmente, né, o gráfico já diz tudo, né? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo x aqui, ele é maior ou igual do que o seno, mas é menor ou igual do que a tangente. Tá? Então, eu vou utilizar esse fato aqui, né, como ponto de partida para a gente poder demonstrar. Então, a primeira coisa é observar o seguinte: a tangente, pessoal, isso lá da matemática básica, né? Tangente é a mesma coisa que seno dividido pelo cosseno, tá? Seno dividido pelo cosseno. E outro detalhe aqui é o seguinte: se eu for dividir isso aqui tudo por seno, eu vou encontrar essa expressão aqui, né? Então, ó, seno dividido por seno vai dar 1, tá? Então, tá válido. X dividido por seno. E se eu pegar essa expressão aqui, ó, seno dividido por cosseno, né? Pegar toda essa expressão e dividir por seno, eu vou encontrar 1 sobre cosseno. Quer ver? Ó, posso fazer aqui, ó, então eu tenho seno sobre cosseno dividido por seno. Aqui embaixo, no caso, é 1, né? Não tem ninguém aí, é 1. Então aqui eu tenho duas frações, né? Pela regra de números racionais, eu tenho duas frações, então eu repito a primeira, né? Repito aqui a primeira, vezes o inverso, né, da segunda fração. Então eu vou inverter, é 1 sobre seno. E aí, como aqui é um produto, né, aqui é vezes, então eu posso simplesmente cancelar, né? Cancela aqui os senos, então vai sobrar de fato 1 dividido por cosseno, né? Então isso daqui, né, essa parte aqui, 1 sobre cosseno, vem desse cálculozinho básico aqui que eu dividi, né, a expressão toda por seno. E detalhe, a igualdade ainda permanece válida, tá? X sobre seno é maior ou igual do que 1, menor ou igual do que 1 sobre cosseno. Se eu for inverter, né, eu vou inverter essa desigualdade, eu vou ter isso, né? Então eu só fiz inverter, então eu vou ter 1, era menor ou igual, então agora vai ficar maior ou igual. X sobre seno vai ficar seno x sobre x, né? Menor ou igual aqui vai ficar maior ou igual mais uma vez. E 1 sobre cosseno fica apenas cosseno, né? Já que esse 1, né, ele não influencia no cálculo. Bom, e aqui, pessoal, nessa parte aqui é o que eu queria chegar. Porque, ó, percebam que aqui é 1, aqui é o seno de x sobre x que a gente queria, né, demonstrar. E aqui é o cosseno de x. Esse lado esquerdo e esse lado direito é fácil de calcular. Então, eu vou colocar aqui o limite, ó, aplicando limite em todo mundo. Então, eu vou ter limite de 1 quando x for 0, maior ou igual do que o limite de seno de x sobre x quando x for 0, maior ou igual do que o limite do cosseno de x quando x for 0. Esse limite aqui, pessoal, o limite de 1 quando x for 0, só pode ser quem? É 1, né? E o limite do cosseno de x quando x for 0, aí mais uma vez, né, pessoal? Cosseno de 0, né, eu substituo, né, o x por 0, então eu vou ter cosseno de 0. Cosseno de 0, pessoal, pelas regras de trigonometria, ele vale 1 também, tá? Então a gente tem aqui, nesse lado vale 1, no outro lado também vale 1. Então, pelo teorema do confronto, se eu tenho aqui que o limite esquerdo e o limite direito estão me indicando valores iguais a 1, então esse limite aqui central também vale 1. Provado então, né, o teorema. Limite seno de x sobre x, quando x for 0, ele é 1. Então, ó, vamos lá utilizar esse teorema, aplicar em algum exemplo aqui. Então a gente tem isso, ó, limite de seno de 3x dividido por seno de 5x quando x for 0. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Nesse tipo de expressão, eu vou ter que utilizar em todos, tá? Em todos, esse limite aqui, ó. Seno x sobre x, quando x for 0, é igual a 1. O que significa, professor? Significa o seguinte: em alguma hora, tem que aparecer esse camarada aqui.
professor, como é que eu vou fazer isso? Bom, aí, pessoal, a gente vai ter que recorrer, né, a algumas identidades, né, alguns tipos de transformações, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um pouco mais simples. Eu tenho seno de 3x dividido por seno de 5x. Então, como é que eu faço, como é que a gente faz para que essa expressão aqui, que a gente tem, né, fique parecida com essa, que é a do nosso teorema, né? Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente tem isso. Eu posso calcular aqui, ó, o limite. A gente tem aqui limite, quando x for 0. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3 aqui. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes seno de 3x sobre 3x. Tá? Eu acrescento. Aqui embaixo, como aqui é 5x, então eu posso multiplicar também por 5, né? 5 vezes seno de 5x sobre 5x. Professor, essa expressão aqui e essa inicial é válido? Elas são iguais? São, né? Porque eu posso cortar aqui o 3 com 3, esse x com esse x aqui de baixo, esse x aqui com esse x aqui, eu também posso cancelar, né? Porque eu repito a primeira vez o inverso da segunda. Então, no final da história, eu vou encontrar essa parte aqui inicial. Certo? Porque também tem isso, né, pessoal? Eu não posso ficar inventando história. Eu tenho que fazer uma expressão que, quando eu resolva, certo? Tem que ficar... Eu tenho que voltar, né, à expressão inicial. Então, a gente tem que criar, como eu falei no começo, né, alguns artifícios, né, para que isso aconteça. Então, nesse tipo de situação, qual foi o artifício que eu fiz? Eu multipliquei aqui a parte de cima por 3, multipliquei aqui a parte de baixo por 3x. Né? Eu acrescentei 3 e 3x. No denominador, eu fiz a mesma coisa. Só que, como aqui é 5, né, então eu multipliquei por 5 e embaixo também multipliquei por 5x. Pronto. Ficou fácil. Por quê? Porque agora, ó, esse 3 sobre 5, pessoal, é uma constante. Então eu posso tirar do limite, né? Então fica 3 sobre 5 vezes o limite de seno de 3x sobre 3x, né? Dividido por seno de 5x sobre 5x, quando x for 0. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Acabou. Por quê? Eu tenho aqui seno de 3x por 3x. Professor, aqui no teorema, ele está me falando que é só x. Tanto embaixo como em cima. E aqui tem 3x. Tem algum problema? Não. Porque esse x, pessoal, ele vale para qualquer ângulo, tá? Então, pode ser x, pode ser 2x, pode ser 5x, pode ser 3x, pode ser nx, né? Pode ser qualquer coisa, esse x aqui. O importante é que fique o seno do ângulo, dividido pelo ângulo, que é o que está aqui. Eu tenho seno de 3x dividido por 3x. Aqui embaixo eu tenho seno de 5x dividido por 5x. Esse 3x aqui, pessoal, e esse 5x aqui, ele faz o papel nosso do x lá do teorema. Então, morreu, porque eu posso aplicar então o teorema. Aqui tudo vale 1 e aqui tudo também vale 1. Por quê? Devido ao nosso teorema fundamental. Então, eu vou aplicar 1. Então, no final da história, como aqui é 1 e aqui é 1, eu estou multiplicando por 3/5. Então, como resultado final, eu vou ter apenas 3/5. Esse é o limite, né? Quando x for 0. 3 sobre 5. Acabou a história. Olha só, outro exemplo aqui. Bom, aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque aqui eu vou ter que saber algumas outras identidades, né? Então, aqui eu tenho limite de 2 tangente ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu sei que tangente, pessoal, a gente sabe, né, que tangente é a mesma coisa que eu pegar o seno e dividir pelo cosseno.
Como aqui está ao quadrado, a igualdade permanece, tá? Então, tangente ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o seno ao quadrado e dividir com o cosseno ao quadrado, beleza? Então, eu vou utilizar esse conceito aí. Então, vamos lá. Eu vou substituir, né, tangente por seno sobre cosseno. Então, vai ficar limite, né? Eu tenho limite. Quando x for zero, de 2 vezes, aí vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, dividido por x ao quadrado, certo? Bom, aqui é o seguinte, divisão de fração, né? Então vai ficar limite, quando x for zero, de 2 vezes seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que multiplica, aqui, essa parte aqui eu vou inverter, né? Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Olha, o que eu vou fazer aqui, eu vou separar, tá? Então vai ter isso. Vai ficar limite, quando x for zero, de 2, que multiplica seno ao quadrado. Esse x ao quadrado eu vou colocar aqui, certo? Embaixo do seno, que multiplica, e esse cosseno eu vou inverter. Tá, pessoal? Eu posso fazer isso, professor? Posso, porque aqui é vezes, né? Como é vezes, então eu posso alterar a vantagem aqui, né? Então, vamos lá. A gente pode alterar ao nosso bel prazer. Então, mais uma vez, limite quando x for zero. Pronto. Por que eu fiz essa alteração? Percebam essa parte aqui, ó. Ela está quase igual ao nosso teorema, né? Lembrando, mais uma vez, ó. Lembrando, vou colocar aqui em cima, tá? Lembrando que tem que ficar uma coisa dessa, né? X for zero, para que a gente possa atribuir 1, né? Então, não importa o que a gente receba aqui de desafio, tá? No final da história, tem que ficar uma coisinha dessa aqui. Limite de seno de x sobre x, tá? Para que a gente possa substituir por 1. Aqui está quase, ó, porque aqui tem seno ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui é o quadrado, né? Porque lá no teorema não tem. Então, eu vou só fazer isso, ó. Então, vai ficar seno de x sobre x, tudo ao quadrado. Pronto. Que multiplica 1 sobre cosseno ao quadrado. Ficou fácil? Ficou, professor, porque agora aqui, ó, morreu. Porque esse 2 aqui é uma constante, eu posso colocar para fora. Então, eu vou ter 2 que multiplica o limite, né? Disso ao quadrado, quando x for zero, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, quando x for zero, esse limite aqui, né, pessoal, a gente já sabe pelo teorema que esse aqui é 1. Então, já morreu o nosso problema. E esse outro aqui, professor? Cosseno ao quadrado. Bom, a gente também sabe que se o x for zero aqui, eu vou ter cosseno de zero, né? Então, cosseno de zero, a gente sabe também que é 1. Então, cosseno ao quadrado ainda vai valer 1. Então, no final da história, isso aqui tudo vale como? Vale 2, né? Porque aqui é 1, essa outra parte aqui também vale 1, né? Então, eu vou ter 2 vezes 1 vezes 1, vai dar 2 no final da história. Esse é o nosso limite aí, o resultado, né, do limite quando x for zero, tá? E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Mais detalhes a gente vai ver nas nossas atividades, né? Percebam que a gente vai trabalhar muito as identidades trigonométricas, tá? Então, é bom que vocês revejam o curso de trigonometria para que a gente possa ter maior proveito aqui nas nossas aulas. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.